Aleluia. Somos pentecostais. Graças a paz, irmãos. Amém. Aleluia. Nós estamos no culto da vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então diga para o seu irmão, Deus vai te dar a vitória nessa noite, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Diga para ele, não se agite. Aleluia. Deus vai te dar a vitória nessa noite. Aleluia. Quantos vieram aqui para receber a vitória do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então eu digo para você, querido, um ambiente de luta, um ambiente de batalha, não é um ambiente cabisbaixo. Pelo contrário, na guerra, na luta, o que mais você vê é barulho. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Na guerra você ouve tiro, você ouve gritaria, você ouve muitas coisas, irmãos. Por isso que, às vezes, a igreja evangélica, principalmente no meio pentecostal, as pessoas tendem a me chamar de doido, mas não é, irmãos, não é. Porque quando nós estamos em luta, o homem ele fala, o homem às vezes grita. Isso é do homem, dependendo do seu jeito, dependendo do seu temperamento. Mas todo homem que está na presença de Deus, ele não consegue ficar de boca fechada. Aleluia. Abra comigo no livro de Josué, capítulo de número 10. Vamos ler aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Espírito Santo colocou na minha mente, colocou no meu espírito e manifestou na minha alma, aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que veio aqui e eu digo para você, você é livre, para se expressar da forma que você quiser. Amém? Josué capítulo de número 10, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Lá no Velho Testamento, Josué capítulo de número 10, versículo de número 1 ao versículo de número 14. Mas se você puder ficar de pé, eu te convido a ficar de pé nesse momento, para nós lermos a palavra do Senhor. Então depois podemos tomar os nossos assentos, em reverência ao nosso Deus. Quantos acharam? Glorifiquem ao Senhor aí. Amém. Então vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai, e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os homens eram valentes. Pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Goão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e a gente de guerra com ele e todos os valentes. Vamos repetir esse versículo de número 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Existem valentes nessa noite, que louvaram o Senhor, o nome do Senhor. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entregarei, nenhum deles poderá te resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Mequidá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair no céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra dos que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas:
Sol, detente em Gileão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim assistido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Vamos ler o versículo de número 14, toda a igreja, todos os irmãos. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quantos podem bem dizer o nome do Senhor? Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Queridos, esse é um texto da palavra de Deus muito claro, que não deixa aqui margem de dúvida, não deixa, irmãos, para nós ficarmos especulando o que estava ocorrendo aqui. É um texto bastante conhecido da história, e hoje, irmãos, no século 21, nós entendemos que esse longo dia de Josué, essa perseguição implacável de Israel sobre os 5 reis amorreus, a qual Josué, após Deus enviar uma chuva de pedra, quando ele sobe de Gilgal, ele entra e mata muitos ali, e então Deus, aqueles que fogem, Deus manda uma chuva de pedra, e mata mais pela chuva de pedra do que pela espada de Josué e seus valentes. Mas acontece, irmãos, que Josué, não contente com aquela vitória do Senhor somente, ele diz: detente sol e tu, lua, no vale de Aijalon. E é uma história muito conhecida. Muitos dizem que o sol não pode parar, porque nós sabemos no século 21 que não é o sol que gira em torno da terra. Galileu já jogou essa teoria por terra. Nós sabemos que é a terra quem anda, quem gira ao redor do sol. Mas não importa, irmãos, aquilo que o homem diga. Nós sabemos que no Velho Testamento o homem não tinha essa linguagem científica, mas isso não anula o milagre do Senhor. E eu vou dizer para você nessa noite, querido, não tente entender aquilo que Deus faz sobrenatural, apenas creia no milagre do Senhor. Se a tua vida precisa de um milagre, não planeje muito, apenas creia no Senhor. Aleluia. E existia um professor nos Estados Unidos que era um professor da NASA, e então ele, olhando para a idade, para o calendário solar e astronômico, ele concluiu, irmãos, que um determinado dia da história está sumido no espaço aproximadamente 23 horas e 20 minutos ou 40 minutos. E nós vemos exatamente como está aqui escrito em Josué: o dia parou por quase, o sol se deteve por quase um dia inteiro. Então aonde estão os outros minutos, pastor? Quando você vai para Isaías, você vê Isaías falando para o rei Ezequias que Deus haveria de dar um sinal para ele, um sinal que Deus estava com ele, e ele faria o relógio voltar 10 graus. Eles usavam um relógio solar, a qual eles mediam a sombra, e então eles controlavam a hora pela sombra que o sol fazia, e Deus fez o milagre de retornar 10 graus para trás, ou seja, mais ou menos 20 ou 40 minutos que estava faltando, e aí está o dia que está faltando no meio do cronograma, no meio do calendário astronômico. Mas muitos cientistas não acreditam, mas está comprovado pela própria ciência. Mas é interessante que para o crente, irmãos, a ciência não é o mais importante. Para nós hoje, o mais importante não é saber se o sol parou, se a lua parou, se a terra parou, se todas as coisas pararam. O que importa para nós no dia de hoje é saber que o Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua, o Deus que criou a terra, o Deus que criou a nossa vida, Ele tem todas essas coisas na sua poderosa mão. E se você crê nisso, glorifique ao Senhor. A minha e a tua vida estão na mão do Senhor, irmão. Aquele que disse para o sol: detenha-te sol, detenha-te lua, abra-se o mar, é o mesmo que diz para todos os nossos inimigos: detenha-te aonde estás. E
nós precisamos entender nessa história que um homem chamado Josué era um guerreiro valente, era um daqueles que foram espiar a terra prometida. Moisés, irmãos, não pôde entrar na terra porque ele não obedeceu a palavra do Senhor e ele não falou a rocha, ele bateu na rocha para que ela jorrasse água. E Deus disse: você não entrará na terra, apenas olhará de longe, tu vais contemplar, mas não vai entrar na terra prometida. E eu já digo para ti nessa noite, abro parênteses: se você não crê no milagre do Senhor, se você não obedece à palavra de Deus, saiba que você não entrará na terra prometida. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque você crê no Senhor nessa noite. E Josué, então, irmãos, quando Deus chama Josué, Moisés morre, Deus chama Josué. A primeira coisa que Deus fala para Josué: Josué foi um dos espias que volta, enquanto todos os outros diziam: naquela terra só há gigantes, nós somos como gafanhotos. Josué disse para Moisés: não, se existe gigante na terra, eu sei que o Deus que abriu o mar pela tua mão, ele há de entregar o gigante na nossa mão. Mas só que agora ele estava sozinho, sem Moisés. Moisés morre, ele não estava mais ali. Aquele a qual Deus havia dado o cajado para conduzir Israel durante 40 anos no deserto, durante dezenas de anos no deserto, a qual não pôde entrar na terra prometida, a qual não pôde entrar naquela terra chamada terra que manda leite e mel. Estava entregando agora um povo de milhões de pessoas na mão de Josué. Mas Josué era um homem valente, ele era um homem que era corajoso, porém agora ele estava desanimado, as situações se viraram contra ele. Agora não haveria mais Moisés, era ele quem responderia para levar o povo até a terra prometida. E quando nós olhamos no livro de Josué, capítulo de número 1, a primeira coisa que Deus faz com Josué é dizer para ele: olha, Josué, aonde tu fores eu serei contigo, aonde quer que tu fores, se tu obedeceres a minha lei, se tu fizeres como teu pai Moisés, se tu fizeres como ele e fores fiel nas minhas palavras, saiba que ninguém poderá te resistir. Meu irmão, se você é crente fiel em Deus, se você ouve a palavra do Senhor e se você vive pela palavra do Senhor, saiba que nada pode resistir à tua vida. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor por isso nessa noite? Aleluia. Você obedece às promessas do Senhor e às palavras do Senhor para a tua vida. Se você obedece, saiba que nada pode resistir à tua vida. E nós vemos agora Josué então sendo animado pelo Senhor, mas acontece aqui que 5 reis amorreus, eles vêm contra Gibeão. Gibeão, irmãos, espertamente, eles fizeram paz com Israel, porque eles sabiam da fama do Deus de Josué. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, querido, é que Josué tinha uma fama. Diga para o seu irmão: todo guerreiro do Senhor, ele tem uma fama que vai na frente dele. Aleluia. Pergunte para o seu irmão: você tem alguma fama de guerreiro, irmão? Aleluia. O rei de Jerusalém, ele pede ajuda a 4 reis, irmãos, a 4 reis, porque ele sabia que Josué havia entrado em Ai, uma cidade grande como Ai, e ele não tomou conhecimento daquele lugar. Meu querido, todo homem, toda mulher do Senhor, quando ele sabe o Deus que ele serve, quando ele conhece o Deus a qual ele escolheu para servir, quando ele reconhece o poder e a grandeza de Jeová, quando ele sabe que ele é pentecostal, não para falar em línguas, mas ele é pentecostal porque o Espírito desceu no Pentecostes, ele é usado pelo Senhor. Aleluia. Crente, irmãos, não nasceu para ser pisado pelos homens. Crente nasceu, irmão, para ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Aleluia. E aí estava Josué, a fama de Josué o precedia. Olha, lá vai Josué, lá vai o guerreiro do Senhor, lá vai aquela irmã de oração, lá vai aquele levita de Deus, lá vai a unção do Senhor com aquele homem. É o que ele estava dizendo: olha, eu preciso juntar 4 reis, eu preciso que vocês 4 venham me ajudar. Meu irmão, não adianta só a prostituição contra nós, não adianta, irmãos, só o espírito do medo contra nós, não adianta, irmãos, só o espírito de suicídio ou qualquer outro espírito. Satanás levanta barreira atrás de barreira contra nós.
Porque Ele sabe, irmãos, o Deus a qual nós servimos. Ele conhece a fama do nosso Deus. Ele sabe que o nosso Deus criou o homem do pó. Ele sabe que Deus criou esse homem do pó. E apesar de Ele ter levado Adão e Eva a caírem no Éden, Ele sabe que Deus enviou a Jesus e restaurou o homem. E hoje o Espírito mora dentro do homem. E Jesus desceu às regiões inferiores da terra e profetizou a sua derrota. Aleluia, e a fama de Josué se espalhava por aqueles lugares, irmãos, e tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, ouça o que vou lhe dizer, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, Satanás se lembra muito bem. Diga para o seu irmão, tudo aquilo que Deus fez na tua vida, Satanás não esquece. Aleluia, glória a Deus. Diga para ele, você pode trabalhar para o lado. Diga para ele, você pode trabalhar para o lado. Diga para ele, diga para o seu irmão, você pode trabalhar para o outro lado. Diga para ele, você pode ir por um lado para o outro. O vento pode bater no seu barco, mas agora diga para ele, Satanás não esquece daquilo que Deus prometeu para você. Aleluia, tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida, meu irmão, tudo aquilo que Deus preparou para você, tudo aquilo que Deus escolheu para a tua vida, Satanás não esquece nem um minuto. E ele sabe muito bem, irmãos, ele sabia muito bem a fama de Josué, toda a promessa de Deus, toda a vitória de Deus na nossa vida, toda palavra de profecia ou qualquer palavra liberada, todos os livramentos e feitos do Senhor na nossa vida, Satanás não esquece um minuto sequer. E ele sabe que o Deus que fez no passado, ele pode fazer hoje também, porque ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e há de ser para todo sempre. Aleluia, por isso ele tem pressa, irmão, para tirar o crente da presença do Senhor, e não só tirá-lo, como levá-lo à sepultura, porque ele sabe que aquele que operou no passado tem poder para operar hoje, irmão. Não importa o quanto o homem diga que estão mercadejando com a palavra, não importa que falem mal do pentecostalismo, que falem mal, irmãos, de evangélicos que são batizados no Espírito Santo, a grande realidade é quando Deus derrama o seu poder sobre alguém, ele continua sendo exaltado no meio dos homens. Deus derramou o poder dele na tua vida. Quantos foram abençoados pelo poder do Senhor? Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, diga comigo, o poder do Senhor está sobre a minha vida, para expulsar demônios, para pegar as serpentes, para tomar bebidas mortíferas, e nenhum mal me acontecerá. Aleluia. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória, 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 glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Por isso, irmão, Satanás, ele faz uma festa lá no inferno, uma reunião satânica. Ele diz como vamos destruir a família do irmão, como vamos destruir a família da irmã, vamos enviar o desemprego, vamos enviar a doença, vamos enviar um problema atrás do outro. Ele pode dizer que é muito forte, mas vamos mandar ondas e ondas e ondas do inferno. Uma hora ele vai ceder, é o que pensa o diabo, irmão. Mas não adianta vir uma onda, não adianta vir duas ou três ou o vento bater. Quando Jesus está no barco da vida do crente, nenhum mal pode suceder, porque Deus é quem livra a sua igreja. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Mas enquanto Satanás não se esquece da obra de Deus, o crente se esquece da obra de Deus. Você tem que se lembrar de tudo aquilo que Deus fez no teu passado, irmão. Quanto livramento Deus não fez na tua vida. Quantas vezes você não glorificou a Deus em um lugar, dizendo só Ele é o Senhor. Quantos você se lembra nessa noite? Glorifique ao Senhor se você se lembra de um livramento de Deus. Aleluia, irmãos. No mundo estamos em luta constante com Satanás. Sabe por que não era você no banco hoje ali que morreram 2 pessoas? Porque Deus está na tua vida. Sabe por que não era o teu parente? Porque Deus está na tua casa. Aleluia. Mas quando Deus tirar a misericórdia, se Ele tirar a misericórdia, seríamos eu, você, nossos filhos, nossos pais ali. Aleluia. E eles dizem, não, mas crente é muito estranho, ser crente tem que abandonar o mundo. Meu irmão, ser crente é abandonar aquilo que Satanás está comandando, mas é ir para o outro lado, aonde está acima de tudo isso.
Aleluia. Sabe onde o crente está, irmãos? O crente está com o pé no mundo, mas está com a cabeça lá no céu. O crente, irmãos, está sofrendo luta aqui, mas está juntando tesouro lá no Pai. E esse tesouro o ladrão não pode roubar. Hoje o ladrão foi ali no banco roubar, irmãos, tesouros humanos ali, mas o tesouro que Deus botou no meu e no seu coração, todo galardão do Senhor, esse a traça não rouba, esse o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Toda alma que você ganhou para o Senhor está contado lá no reino celestial. Toda oração que Deus moveu sobrenaturalmente está registrado no livro das obras. Todo louvor que Deus usou a tua vida para abençoar está anotado lá no livro celestial. Aleluia! E Deus está contando mais uma obra do meu servo, mais uma obra do meu servo, mais uma obra do meu servo, e Ele está esfregando na cara dos demônios e do diabo, dizendo: aí está a minha igreja. Falaram que ela morreu, aí está a minha igreja. Aleluia! Pode pisar na igreja, irmão, pode matar cristão, pode enforcar, pode fazer o que for com a igreja, irmão. Mata um hoje, nasce 10 amanhã, mata um hoje e o espírito cai dobrado amanhã. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, mas nós nos esquecemos o que Deus fez lá no Egito. Josué, irmãos, estava indo para a batalha com aquilo no coração, sabendo o Deus que prometeu a vitória é o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que prometeu a vitória é o Deus que conduz esse povo com braço forte. Aleluia, irmãos, o Deus que cuida da tua vida hoje foi o Deus que te tirou do Egito, foi o Deus que te tirou da feitiçaria, o Deus que te tirou, irmãos, da pornografia, o Deus que te tirou das drogas, o Deus que te tirou da pindaíba espiritual, e tu achas que uma pindaíba financeira Deus não pode resolver? Aleluia, o que é mais importante, irmãos, é a alma, é o corpo. Aleluia, o corpo perece, diz o Senhor, mas temei primeiro aquele que pode fazer o corpo, mas também a alma perecer no inferno. E hoje os homens temem mais ao homem do que ao Senhor, mas eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite, querido: me importa primeiro agradar a Deus, não me importa primeiro agradar ao meu pai, não me importa primeiro agradar ao meu pastor, a mim mesmo e a minha mulher, me importa é agradar ao Senhor Deus. Aleluia. Muitas vezes vão dizer: mas você é muito estranho, você está causando divisão, você está causando problema. Não, meu querido, eu estou agradando ao Senhor. Aleluia. E o meu Deus diz, meu querido amado, a palavra do Senhor diz que o meu Deus é Deus de obras estranhas. A palavra do Senhor diz que o meu Deus sustenta o firmamento na sua mão, que pela sua palavra Ele criou do nada e tudo veio a existir. Diga para o seu irmão: homem não veio do macaco, irmão. Aleluia. Diga: talvez alguns tenham vindo do macaco, glória a Deus, mas crente não veio do macaco, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Muitos podem ter vindo do macaco porque são cabeça dura, mas crente não veio do macaco, crente veio da mão do Senhor. Glorificado seja o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que Josué tinha uma fama e os homens tinham medo daquela fama. Os homens tinham medo da fama do Deus de Josué. Repita comigo: a fama do cristão é a fama do seu Deus. Aleluia. Se o cristão é poderoso, o seu Deus é poderoso. Mas se o cristão é fraco, o seu Deus é fraco. Pergunte para o seu irmão: a sua fama é de fraco ou é de forte, irmão? Aleluia. Diga para ele: quando a onda bate no barco, o joelho treme ou você fica de pé. Aleluia. Diga para ele: quando o diabo fala alguma coisa, você quase faz xixi na calça, ou você diz para ele: seja repreendido no nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui dizem: seja repreendido no nome de Jesus? Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós somos o exército do Senhor. Nós não pelejamos a batalha pelo Senhor, é o Senhor que peleja a batalha por nós. Aleluia. E aí nós vemos a segunda coisa, a fama de Josué. A primeira coisa aqui nesse dia longo, nessa perseguição implacável, mas a segunda coisa é a luta de Josué. Diga para o seu irmão: você precisa lutar, irmão. Aleluia. Josué lutou, você também tem que lutar. Diga para ele: você tem que lutar.
Aleluia. Josué pegou os inimigos de surpresa. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele saiu em disparada. Quando Deus disse para ele: olha, Josué, não temas os teus inimigos, eu já entreguei na sua mão. Ele não pensou duas vezes, ele não duvidou, ele não pensou como Deus vai realizar, ele não pensou como Deus vai fazer. Ele partiu em retirada para a vitória. Meu irmão, quando Deus dá uma palavra, não pense duas vezes, vai e seja vitorioso no nome do Senhor. Aleluia. Seja vitorioso no seu casamento, seja vitorioso na sua casa, seja vitorioso no seu trabalho, mas principalmente seja vitorioso na casa do Senhor. Na casa do Senhor não há derrotado, irmãos. Na casa do Senhor pode haver derrota, mas na casa de Deus só existe vitorioso, porque o nosso Deus é vitorioso. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. E ele consultou ao Senhor, e o que o Senhor disse para ele: diga para o seu irmão, vai, irmão. Diga para ele: sai daí, irmão, vai. Diga para ele: para de ficar sentado, vai, irmão. Aleluia. Quantas vezes Deus já disse vai? Quantas vezes Deus já disse vai? Quantas vezes Deus já disse vai? Mas o crente diz: será que eu vou? Será que eu não vou? Vou ou não vou? Churastei ou churagou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Pezinho na igreja ou pezinho no mundo? Aleluia. E depois eles querem ter vitória do Senhor. Aleluia. Só tem vitória do Senhor, irmãos, quem pisa na rocha e fica firme na rocha. Só tem vitória do Senhor aquele que está aliançado com Deus. Quantos estão aliançados com Deus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E se Deus está aliançado com você, saiba que Ele diz para você nessa noite: nada pode resistir à tua vida. Vai e pega a tua vitória no nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele foi andando crendo na vitória, irmãos, contra 5 pessoas, contra 5 reis, contra 5 reinos. Ele foi contra os 5, crendo na vitória do Senhor. Às vezes, irmãos, um pequeno problema, um pequeno demônio, uma pequena dificuldade já é bastante para nós pararmos de tocar no louvor, já é bastante para querermos desanimar no ministério, para querermos largar a obra do Senhor. Mas crente de valor é o crente que não desanima jamais, é o crente que diz: a vitória é minha no nome do Senhor. Repita comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Repita de novo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. E outra coisa importante, ele foi com os guerreiros e com os valentes. Você acha que Josué foi sozinho? Não, ele foi com os guerreiros e com os valentes. Você é guerreiro de Deus, irmão, você é valente do Senhor. Josué não foi sozinho, ele foi com você em oração, ele foi com os anjos do Senhor, ele foi com o Espírito Santo, ele foi com o general dos generais, o Senhor marchando na frente do exército. Aleluia, irmãos. O olho espiritual pode ver aquilo que o físico não vê. É o general de branco, é o Nazareno ressurreto dentre os mortos, é o Espírito da profecia e da ressurreição marchando na frente do povo de Israel. Aleluia. E você é o Israel espiritual do Senhor. Glória a Deus, igreja. Então Jesus está marchando na frente da igreja nessa noite. Ele está dizendo: a batalha é minha, diz o Senhor. Eu sou o Senhor da batalha. A minha bandeira voarei naquele terreno do inimigo. Eu, Senhor, pisarei ali e decretarei a minha vitória, a vitória da minha igreja. Aleluia, glória a Deus. O crente, irmãos, ele não pode ir sozinho nas batalhas. O crente, irmãos, ele vai com o irmão de oração. O crente vai com você, meu querido, em oração. Quando você está dobrando o seu joelho ali e o seu irmão está na luta na casa dele, Deus está dizendo: aí está o guerreiro e o valente com Josué. Mas o que aconteceu hoje com a igreja? Diga para o seu irmão: a igreja não ora mais. Aleluia. E os valentes estão sozinhos na batalha. Glória a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão: sabe por que você sofre muito, irmão? Você está batalhando sozinho. Aleluia. Diga para ele: a igreja talvez não esteja ajudando você em oração, mas no nome de Jesus eu declaro hoje
que essa igreja é uma igreja de oração e o inferno não pode resistir a essa igreja. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor aqui? Mas é apenas uma oração, pastor. O que pode fazer uma oração é apenas um levantar de mãos, é apenas um jejum. A minha e a tua palavra dizem o seguinte: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Jesus disse: se tiveres uma fé como um grão de mostarda, tu dirás à montanha: montanha, sai daqui e passa para lá. Aleluia. Se tu tiveres uma fé como essa, irmãos, eu digo para ti no nome de Jesus, tu vais chegar no teu trabalho e vais dizer: seja repreendido no nome do Senhor. Deus me deu, Deus vai manter. Se Deus tirar, me dá em dobro, porque o meu Deus, o Deus de Josué, Ele está na batalha comigo. Mas o que acontece quando vem o desemprego, pastor? O que acontece quando vem o desemprego, irmão? A pessoa logo pensa: meus filhos vão morrer de fome, eu vou ficar à mercê, eu vou passar vergonha. Meu irmão, já ficou desempregado 10 vezes mais do que você. Perdeu filho, ficou doente, perdeu mulher, perdeu todas as coisas, perdeu gado, perdeu todas as coisas, mas Deus o restituiu em dobro. Deus restituiu 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais. Por que Deus faz isso, irmão? Porque Deus é Deus de sobrenatural. Aleluia! Deus não é Deus humano, Deus é sobrenatural. E irmãos, quando nós estamos com o general dos generais, quando Jesus está na batalha, diz a palavra do Senhor que nada pode resistir à igreja do Senhor. E Josué, irmãos, ele foi corajoso nessa luta de Josué. Nós vemos que Josué, ele foi uma pessoa corajosa. E uma outra coisa muito importante, repita comigo: Josué, ele não viveu de passado. Diga para o seu irmão que ele fique de passado é museu, irmão. Aleluia. Pergunte para ele: você é museu? Glória a Deus. Pergunte para ele: você é professor de história? Glória a Deus. Então diga para ele: não viva de passado nessa noite. Glória a Deus. Quantos estão entendendo o mistério do Senhor? Glorifica a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Josué fez, irmãos? Josué se animou no Senhor. Josué se animou em Deus. Diz a palavra do Senhor